Sejam bem-vindos a mais um ITCO Cast com o nosso programa Complexidades. Nosso programa, né, sempre um convite para você se juntar com a gente, tá? Para a gente estar esclarecendo dúvidas, desconstruindo mitos, comentando histórias, né, e nos comprometemos com boas reflexões. Hoje aqui um ilustre convidado, né, que eu tive o prazer de conhecer durante a revisão do plano diretor de Goiânia, lá na Câmara Municipal, o vereador Lucas Quitão. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo jóia? Obrigado, Celomar. Eu que agradeço o convite, agradecer toda a equipe do ITCO. Para mim é uma honra grande, né? E como você lembrou, conheci a maioria dos membros do Instituto e sei que é muito bem formado, né? Muitos técnicos, e fico feliz em estar aqui no Complexidades para colaborar com a discussão, passar um pouco do nosso ponto de vista, que eu acho que soma muito nesse debate quando a gente quer o bem da cidade toda. Muito obrigado. É o nosso compromisso, vereador, quando a gente criou esse programa Complexidades, né, que não se tornasse só um programa técnico. A gente também queria ouvir, né, os enfrentamentos que a gestão tem, tanto no legislativo como no executivo. A gente tem trazido alguns convidados, por enquanto, do legislativo aqui de Goiânia, vamos convidar também do legislativo de outras cidades, vamos trazer também do executivo, prefeitos, secretários, né? O senhor está participando aqui do início pioneiro do nosso projeto aqui, e aí fica realmente o meu agradecimento, a sua disponibilidade aí que de pronto nos atendeu. O vereador Lucas Quitão foi reeleito agora com 7.806 votos, parabéns. Obrigado. Significa que fez uma boa gestão, né? Eu tenho um conceito, vereador, que o prefeito que se reelege é porque ele fez uma boa gestão. Se ele consegue reeleger o seu sucessor, ele fez uma excelente gestão, porque não é fácil reeleger Sim. outra pessoa. Então, fica aqui uns parabéns, né? O vereador Lucas Quitão é advogado, especialista em direito público, mestrando em saúde pública, né? Já foi suplente do deputado federal 3 vezes consecutivas, é isso? Para vereador, né? Para vereador. Para vereador e suplente uma vez quando fui candidato em 2022 a deputado federal. Ah, legal. Então chegou a ter uma experiência lá na Câmara? Não cheguei a assumir, né? Cheguei só a disputar as eleições mesmo para deputado, mas já considero uma experiência muito boa. E presidiu também uma importante comissão, a comissão mista, né, na Câmara de Goiânia. Também é uma experiência, acho que das comissões é a mais importante, né? Bom, nesse debate do urbanismo, né, da revisão dos códigos, especialmente do plano diretor, é a comissão mais importante nesse debate, né? A CCJ ela é mais importante no volume de projetos, a maioria passam por lá, mas a mista, no que tange a reforma de códigos tributários, de postura, plano diretor, essas questões estruturantes da cidade é a mais importante, até porque ali tem um representante de cada uma das outras comissões, né? Uhum. O debate, por exemplo, do plano diretor tem participação da Comissão de Saúde, da Comissão de Mobilidade, da Comissão de Segurança Pública, da Comissão de Educação, né, de Habitação e várias outras que se somam aí, né, nas competências do município. Então, cada comissão faz o seu trabalho e a mista abrange todas elas. Por isso que eu considero mesmo uma comissão muito importante. E vale lembrar que nós tivemos lá 4 anos até 2019, que foi aquele ano em que o prefeito Íris retirou o projeto do plano, né? E no retorno desse projeto, eu já não estava na comissão, mas tinha sido, graças a Deus, reeleito e participei como pude, né? Não estando presidindo a comissão, mas colaborando com o debate lá na Câmara, na aprovação do atual plano. Que legal. Vereador, já começando as perguntas aqui, né? O senhor participou aí, né, como vereador na elaboração da revisão do plano diretor de Goiânia, e nesse sentido ali, o plano diretor, a gente sempre comenta aqui nos nossos bate-papos, né, que uma coisa é o plano diretor, né? Parece que depois se esquece, coloca na gaveta, e os programas que foram estudados pelos técnicos, pela equipe da prefeitura, acabam depois não entrando, né, no time das coisas, né? Fica parado. Parece que o plano diretor é só para definir o perímetro urbano, os usos, a regulamentação, né? Mas tem vários programas ali muito importantes, né? Eu sei que o senhor já deve ter lido e tal, e o senhor foi reeleito
provavelmente também com algumas ações que o senhor vai colocar em prática, vai pleitear aí, né? Eu não sei, a princípio, pelo que eu vi aqui, o senhor estava apoiando aqui o prefeito Mabel, né? Exato. O senhor já pode nos adiantar, assim, que vai ser os primeiros passos seus aí nessa nova gestão aí? O que o senhor acha que a gente pode esperar de bom na questão do urbanismo para Goiânia? Selomar, primeiro que a gente precisa rever alguns pontos do atual plano, né? A gente precisa reestudar o impacto de muita coisa que está lá dentro, e você bem lembrou que falta essa participação maior, né, do que está no plano nas ações de governo, principalmente nessa gestão que, infelizmente, não levou muita coisa a sério, né? Além dos goianienses, o nosso plano diretor e vários outros marcos, né, lei orgânica, enfim. E aí a minha responsabilidade nesse ponto é justamente isso, resgatar o que tem de bom lá das diretrizes que somam, por exemplo, na questão da mobilidade que precisa ser enfrentada em Goiânia, não só do transporte coletivo, que é muito importante, mas também pensando em mobilidade urbana, né, de forma geral, na questão de esporte e lazer, né, levando isso para os 4 cantos da cidade, principalmente nas periferias, que são os lugares que precisam mais, né, dessa atenção do poder público. Eu penso também que no plano a gente pode dar a importância que o meio ambiente merece, né, e para isso, inclusive, revisar alguns pontos. E eu falo muito, né, da questão da equalização das verticalizações. Imagino que o nosso público aqui do seu podcast é um público bem antenado a isso também, né, Selomar? Que vai pensar Goiânia para os nossos filhos, Goiânia para a próxima geração, que eu acho que é importante a gente colocar isso em pauta. Será que está certo a gente fazer vários paliteiros pela cidade, ao invés de equalizar isso ao longo, né, de todo o perímetro urbano? Sobre também aquele debate dos 300 ou 350 metros de cada lado do eixo é o bastante, né, e o transporte está atendendo de fato essas pessoas. Então, acho que tudo isso vale muito a pena ser discutido nessa próxima gestão. E como você bem lembrou, apoiamos o Mabel, tivemos participação no plano de governo e acho que agora é a hora de fazer valer o plano diretor e, se for preciso, fazer essas mudanças na lei. Porque o plano precisa ser levado a sério, né? A gente vê outras capitais do Brasil que levam os seus planos diretor a sério, para o nosso telespectador entender, é aquilo que vai planejar a cidade pelos próximos 10 anos ou mais, né? Então, são mudanças que às vezes são duras, mudanças que são impopulares, mas que vão fazer bem para a cidade a longo prazo. Sim. Vou te dar como exemplo aqui a questão da mobilidade. Ou a gente trata da mobilidade como prioridade nesses próximos anos, ou daqui a pouco o goianiense que não é acostumado vai ter que fazer rodízio de carro, né, vai ter que pagar pedágio urbano, vai ter que fazer uma série de coisas para mitigar esses impactos de cada um ter o seu próprio carro. Né? Eu não sou contra isso, desde que tenha espaço. Como a gente não tem, nós temos que criar condições para a gente mudar o nosso hábito. Eu falo isso porque a minha meta, como vereador, e se um dia Deus, né, dê oportunidade de somar em outras áreas, minha meta, por exemplo, nessa parte do transporte, é usar o transporte coletivo. Eu quero não depender de carro. Né? Já pensou se a gente chegasse nesse ponto? Com certeza a cidade ganharia como um todo. Né? É o que acontece em outras grandes capitais. Mas essa questão do carro, né, a gente teve até conversando aqui com a Fernanda Mendonça sobre a questão da mobilidade, né? Uma das coisas que incentivariam a pessoa, claro que nós temos que melhorar a questão, apesar que a Fernanda fez um elogio aqui, fez um elogio, né, ao transporte público de Goiânia, porque ele é metropolitano, diferente de São Paulo, que eu estava colocando como exemplo de Minas, de Curitiba, que ele é da cidade. Aqui nós temos uma interferência, né, de Senador Canedo, temos Trindade, temos Aparecida, então o transporte é metropolitano. Então a gestão dele não é fácil, né? A grande questão realmente é que nós precisamos também algumas outras ações, por exemplo, né, que o vereador Anselmo Pereira falou aqui num podcast, que ele tem uma lei lá para criar as áreas azuis. As áreas azuis vão incentivar a pessoa a usar também o transporte coletivo, porque se eu vou pagar para parar, que hoje eu não pago, eu estaciono de graça na rua, né, faço uso privado da área pública, isso vai incentivar as pessoas também a começarem a repensar, né,
de ter que pagar, às vezes, um estacionamento, né? Vão começar, talvez, a refletir e usar o transporte público, né? Então, acho que a gente já pode até começar nosso bate-papo aí, que está bem urbano. O senhor falou que não conhecia muito de urbanismo, né? Não, o senhor conhece sim, né? Modéstia é sua. O senhor já falou de vários pontos aí importantes, né? Salomar, eu acho, inclusive, assim, ouço muito mais os técnicos, né? Até foram técnicos capacitados como vocês que amadureceram esse debate, né? E um ponto assim de partida, inclusive, né? Não adianta a gente colocar mais exigência para o cidadão. Pelo contrário, né? A gente tem que cobrar agora retorno disso. Você falou de um ponto que pode ser cogitado. Vamos cobrar o pessoal estacionar para forçar a usar o transporte. Mas o transporte hoje não é chamativo, né? Se fosse, com certeza, todo mundo deixaria um carro só em casa, né? Diminuiria esse custo para andar num transporte que, se ele fosse bom, chamaria atenção. Então, eu acho que também passa muito mais por cobrança do poder público para oferecer um serviço bom, ônibus novos, climatizados, né, ainda mais seguros, terminais novos, climatizados, seguros. Até tem um projeto nosso que é o Abrigo Amigo, para mulheres que pegam o transporte sozinhas e passam medo no ponto, né? Então, assim, tem coisa que a gente precisa melhorar. Naturalmente, a gente vai chamar o público para o transporte coletivo. Sim. E um ponto que você comentou da Fernanda, que também é muito capacitada, né, essa questão de ser metropolitano. É graças a isso, Celão, é que o nosso transporte sobrevive, que o governo do estado chamou essa briga, né? Os municípios, principalmente Goiânia, têm esquivado dessa responsabilidade, a não ser pagar o subsídio, que é obrigado por decisão judicial, ao invés de pensar mesmo, né, investir, de buscar parceria público-privada. Em São Paulo mesmo eu tive lá para conhecer o transporte, né? Já são mais de 3 linhas, salvo engano, do metrô, muito bem geridas, que custam inclusive os mesmos R$ 4,30 que a gente paga aqui, para andar de metrô limpo, confortável, pontual. Quer dizer, o paulistano tem motivo para não ter carro, né? É igual o carioca, ele enfrenta tanta dificuldade para estacionar, é tão caro ter um carro, que ele usa o transporte. E olha que ele não é tão bom, mas até que funciona, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar esses meios de chamar a atenção do cidadão para o transporte coletivo. O primeiro deles, para mim, é investindo. E assim, quando a gente fala dessas questões, a população quer saber, assim, né, ter uma noção, né? O senhor que já estudou, né, trabalhou na campanha, deve ter já mais ou menos uma noção. Quanto tempo vai levar a isso, né? Porque eu vou dizer o seguinte, eu sou lá do Rio Grande do Sul, já estou há 22 anos aqui no estado de Goiás, e desde que eu cheguei, acho que uma das primeiras campanhas do prefeito, do Iris, estava voltando a ser prefeito, falava, vamos resolver essa questão do transporte público, né? A gente sempre ouve. Se conseguir encarar, porque são vários problemas que a gente tem aí em função principalmente da região metropolitana. A gente consegue resolver em 4, 8 anos isso, assim, o otimismo de você está falando otimista. A gente consegue resolver em 4 anos? Celomar, eu sou otimista, porque é um ponto que chama atenção a cada eleição que passa e, infelizmente, tem ficado de lado pelos gestores, né? Mas não vejo dúvida nenhuma que é possível. Talvez não resolver completamente, mas dar um bom andamento, né? Fazer o que precisa ser feito. Especialmente nessa questão do transporte, no restante, né, que é a mobilidade pensada como um todo. Porque o que a gente viu nos últimos governos foram construção de viadutos, que acabam só mudando o trânsito de lugar, né? Não era solução. Então, assim, a solução para mim é fazer campanha educativa, e tem um fundo milionário na Secretaria de Mobilidade, que é proveniente das multas, né? E todo mundo já deve ter tomado muita multa aqui, então tem recurso no caixa para ser investido em educação de trânsito, tem recurso para a gente fazer valer as vias exclusivas de transporte, que o Mabel agora pensa em colocar também para motociclistas, e além disso já é permitido táxis e ambulâncias, então não vejo problema, acho que é um fluxo que acontece, e se a gente investir mesmo nesses equipamentos que eu falo, novos pontos, terminais, veículos do transporte coletivo, né, silenciosos, confortáveis, seguros, aí sim nós vamos diminuir o número de veículos nas ruas. E aí o restante é por consequência, a gente incentivar outros modais de transporte, né? Incentivar as ciclovias, a ecosvias que já falam hoje, e fazer outras coisas, por exemplo, aquela sincronização
do ciclista que deixa a sua bicicleta no terminal, termina de chegar de ônibus, ou até mesmo o caminho inverso, que aí você pega outras linhas da cidade e colocam com transporte complementar. Naquelas localidades que não chegam os grandes veículos do transporte, vamos chegar com minivans, micro-ônibus, no formato que era o City Bus, que funcionou bem, mas não dava lucro, as empresas tiraram, sabe? Sim. Então, assim, a gente pensar a cidade como política pública, né? E aí a prefeitura fazer valer isso para todo mundo, que acho que é uma forma de mostrar que dá para a gente se locomover em Goiânia, não sendo cada um do seu próprio carro, porque isso a longo prazo é preocupante. Né? Até um comentário do Luiz Fernando, no primeiro podcast nosso, né, do City Bus, ele estava justamente falando que ele acabava fazendo quase que a mesma linha que o ônibus faz. Ele tem que ser um complemento, né? Exato. Assim como a bicicleta, né? De a gente ter ciclofaixa, ciclovia. Às vezes a Fernanda colocou, às vezes se coloca numa cidade uma ciclovia ou uma ciclofaixa, mas não liga a coisa a lugar nenhum. É o né? caso nosso, né? Então a ciclofaixa ela tem que ter um direcionamento, né, para o transporte chegar. Por exemplo, a pessoa mora próximo a um terminal, lá sei lá, 1.000 metros no terminal, e poder pegar a bicicleta dele e ir até o terminal, né, e fazer. Bom, então estamos boas expectativas aí de 4 anos a gente realmente conseguir pensar a Goiânia nisso aí. Já que estamos na mobilidade, foi o assunto até dos últimos podcasts nossos, né, nossas calçadas, né, porque a pessoa mora 300 metros, 500 metros, às vezes, de um terminal, mas ela tem que caminhar até o terminal. Né? E a gente tem um problema muito grande dessas calçadas. E é sempre um problema a calçada porque a fiscalização é pública, ela é um uso público, mas quem cuida é o privado. Né? Então, a gente, até na legislação, tem esse problema. E uma das sugestões aqui da Fernanda à época, né? Eu falei, tá, Fernanda, como é que a gente pode começar a resolver? Talvez a prefeitura poderia pegar o entorno das praças, dos parques e tal, e requalificar para mostrar para as pessoas o que é uma boa calçada, né? Outro dia eu estava num empreendimento privado e a pessoa estava comentando comigo que ela teve que fazer uma reforma, e em função da reforma pediram para arrumar toda a calçada. Nossa, mas a minha calçada está tão bonita aqui em pedra portuguesa e tal. Eu disse, mas a pedra vibra para o cadeirantes. Então as pessoas também não têm noção do que é uma boa calçada. O que o senhor acha dessa sugestão de a gente começar a trabalhar a questão das calçadas, né, mostrando para as pessoas, né, que a gente pode fazer boas calçadas, principalmente nesse entorno desses parques e praças aí? Bom, acho uma ótima ideia. E acho que, para complementar isso, Salomar, a gente podia incentivar o proprietário do imóvel, ou até mesmo o inquilino, que é mais um ponto que eu destaco. A prefeitura sempre coloca como obrigação para as pessoas. E o ser humano, né, o brasileiro, o goianiense, já tem muita obrigação, paga um dos IPTUs mais caros do Brasil por metro quadrado e não vê retorno disso. Então, ao invés da prefeitura colocar isso como obrigação, a minha sugestão é colocar como uma possível compensação no IPTU. Vamos resumir, né, o nosso telespectador. Quem fizer a calçada no padrão correto, conforme as normas técnicas, vai ter um desconto proporcional no seu IPTU. Olha, a cada metro de calçada que você fizer adequado, que você averbar isso na prefeitura, você vai ter um desconto progressivo, ou um desconto anual, um desconto a cada 3 anos, de 2 em 2, enfim, a prefeitura estuda isso, né, tributariamente falando, e dá essa possibilidade, porque aí você vai incentivar o cidadão a arrumar a calçada, ajudar a cidade toda, mas em troca disso você vai dar um desconto para ele no IPTU. Então é um incentivo para o cidadão ajudar a cidade. Sim. Não adianta a gente falar o seguinte, você é obrigado a fazer. Nesse aperto financeiro, né, milhares de desempregados, a pessoa vai deixar isso para fazer por último. Tanto é que os particulares, moradores residenciais, não fazem na sua maioria das vezes. Só faz o comerciante porque ele é obrigado a fazer para ter o seu alvará. Senão não abre. Entende? Então, assim, pode reparar. E aí, muitas das vezes fazem, né, mal feito e tal, mas aí reclamam porque o fiscal não libera de primeira, enfim. Eu acho que a gente podia trabalhar de outra forma. Falar assim, olha, ajude a cidade e tenha desconto no seu IPTU. Aí vale a pena para todo mundo. E o Poder Público poderia, de repente, também conseguir financiamento da própria Caixa Econômica Federal, banco público, né?
financiar, porque também não é tão caro, mas sempre ajuda você poder Sim. alongar um pouquinho mais, né? Principalmente nos grandes eixos, talvez, né? Nos locais mais movimentados. Acho que é uma boa saída. Muito legal. É tanta coisa que a gente tem para falar aqui, mas se a gente não conseguir, vamos para um próximo convite. Já fica um outro convite. Uma outra coisa aqui que eu descobri na sua rede social, que você também é atleta, pratica de vez em quando aí, né, um ciclismo e tal, né? Bom. E aí você falou já aqui da questão, né, de quem mora na periferia, que às vezes acaba não tendo, né, o espaço para o lazer, né? Eu falo muito isso. Eu tenho uma filha que está praticando, né, 2 filhas, né? Uma já praticou esporte, mas era indoor, assim, é mais karatê que ela fez e tal, mas depois jogou vôlei e tal. Mas existem a necessidade, a população de baixa renda, né, ela não tem condições de ter um espaço, né, ou se mora num condomínio, né, ou dentro da sua casa lá, né, tem gente que tem a sua piscina, às vezes consegue ter uma casa grande, até ter um mini campo de futebol, uma área ali para esporte, né. A população de baixa renda tem, às vezes, um lote lá de 180, 200 metros, e ela precisa desses equipamentos públicos para prática de esporte. E aqui, desculpa me alongar na pergunta, né, até dando já como uma referência, um movimento pendular que aconteceu muito interessante em Porto Alegre, né, que eles criaram lá o Parque Linear, né, no Beira-Rio ali, tem o Parque Marinha do Brasil, o gasômetro ali, e aquilo de noite é pujante, é iluminado, as pessoas vão lá para praticar esportes, né? Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Já tem alguma linha de trabalho aí da nova gestão para trabalhar essa questão do esporte e também melhorar os espaços para eles poderem estar praticando isso aí? Selamar, inclusive, é consenso isso, né? É uma preocupação que eu sempre reafirmo, que é dar condição da população que mora na periferia ter opções de lazer, né? Que muitas das vezes está restrito a bares, está restrito a coisas que às vezes não são ideais para a juventude, né? Principalmente nessas áreas que são mais vulneráveis à questão de crime, de tráfico de drogas. E é o que eu sempre digo, pode olhar nas nossas redes aí, é uma luta para a população de bem ocupar os espaços públicos. Uhum. Você pega uma praça bem iluminada, cheia de família, com os jovens, crianças jogando bola, fazendo um esporte, ali com certeza não vai ter criminalidade, não vai ter tráfico de drogas. Então esse é o ponto de partida. E aí você chama atenção para um ponto que é consenso também. No centro, nas regiões mais nobres, nós temos várias opções de lazer públicas. Mas e lá fora? E lá mais distante do centro, né? Inclusive, proporcionalmente, são os que mais pagam impostos, que mereciam ter não só opção de lazer, mas mais atenção de saúde básica, mais atenção de educação básica, né? Coleta, iluminação, que são as obrigações da prefeitura. Então, assim, para complementar, eu acho que é isso, é levar mais lazer, e o esporte está diretamente ligado a isso, né? Que é uma ferramenta de inclusão social, onde o rico e o pobre dividem a mesma quadra e está tudo certo, e é isso que faz o esporte ser milenar, né? Que faz ser também uma ferramenta muito boa para a educação, porque você vincula o esporte à frequência, a boas notas, que é o que os Estados Unidos vem produzindo talentos e gênios ao mesmo tempo, né? Ganhando Olimpíadas e mostrando para todo mundo qual é a receita, que nosso país ainda não entendeu, né? A China copiou os Estados Unidos e vem dando certo, né? Então, assim, é o que falta, sabe? Como política pública, investir no esporte, porque é uma grande ferramenta. Para concluir, eu diria ainda, como combate à criminalidade e também, principalmente, como saúde pública. E essa questão do esporte, ela vai além dos jovens. Você pode fazer prática esportiva, por exemplo, um professor de ginástica funcional para a terceira idade nas praças. Pega também, né, o público da terceira idade de zonas periféricas. Não tem opção nenhuma de lazer. Tanto que a nova gestão fala no CIMAI, né, que é um centro-dia para idosos, onde o idoso vai socializar, vai praticar um esporte, fazer uma aula de artesanato, conviver, né? Sim, que é o que convivência, né? Que faz as pessoas serem saudáveis, felizes, né? Então, Goiânia tem muito disso, de ser uma cidade acolhedora. Eu acho que a gente tem também que levar isso para todas as regiões. Te dou como exemplo, né, o que estava acontecendo ontem. Inclusive, nessas partes que já existem, não são bem cuidadas hoje, que precisa melhorar.
Estava ontem no Vaca Brava à noite, estava cheio de gente. E o parque escuro. Né? Então, assim, vamos ter esse cuidado de cuidar do que a gente já tem para dar condição. E olha que boa parte do público que estava lá, com certeza não era só da região, vem gente de todos os lugares, na Ricardo Paranhos, no Areião, né? Vários outros parques bacanas. Então, vamos levar isso para a cidade toda e dar condição, né, das pessoas terem lazer, entretenimento gratuito, que é o desafio de Goiânia hoje, sem dúvida nenhuma. Essa questão da iluminação é uma coisa que a gente vem batendo em quase todas as cidades, né? Mas é muito conceitual. As pessoas iluminam a rua para o carro. O carro já tem farol, né? Então tem que ter a iluminação no nível do pedestre. Ela é uma iluminação mais baixa, né? E aí você consegue, claro que é importante num parque ter a iluminação mais alta, né? Mas também a nível do pedestre, né? E isso é uma coisa que culturalmente a gente vem quebrando em alguns municípios, né? Eu já vi alguns novos bairros aí sendo construídos, loteamentos sendo construídos já com a iluminação para o pedestre, né? Nós temos na T63 aqui, em função da ciclovia ali, tem a iluminação mais baixa para ele, né? Mas nós precisamos levar justamente isso, né? E essa questão do esporte, e aí a minha pergunta é essa, né? É importante, parece que às vezes a gestão é uma percepção de quem está de fora, sabe, vereador? O senhor está lá junto com o Legislativo e conversa com os secretários, né? Parece que às vezes as secretarias não se conversam. O senhor viu aqui que é importante eu ter o espaço para a prática de esporte, mas é importante eu ter também o quê? As pessoas lá ensinando a população como é que eu uso aquele espaço, né? Então, e cada real investido hoje em esporte, né, para as pessoas, ela reverte quase que, eu não lembro agora o número, mas 8 a 10 reais que acaba diminuindo lá na saúde, né? Então, como é que o senhor pensa aí, né, de incentivar o novo prefeito, né, aqui essas secretarias, principalmente de educação também, porque você pode ter educação ambiental nos parques, né, você pode ter outras atividades. Como é que a gente consegue, né, que essas secretarias se conversem para aproveitar esse espaço que já foi requalificado e, às vezes, que eu comentei no início, às vezes o espaço não é usado, está requalificado, está bonito, mas não é usado, né? Como é que o senhor pensa que a gente pode fazer para melhorar isso aí na cidade? Mano, é vontade política. Para mim, define toda essa preocupação que eu concordo, né? Falta integração das secretarias e não só do interno da prefeitura, também diálogo com o governo do estado, diálogo com a União. Né? Você disse aí de ecologia para as crianças, né, do colégio municipal. E eu já amplio isso, inclusive, também, né, para os colégios do governo do estado. Eu incluiria também aquele nosso sonho de colocar os presidiários para colaborarem no serviço da Comurg. Para ser bom para eles reduzirem as penas e ser bom para o município para gastar menos. Né? Claro, com toda a segurança, Sim. Tudo aquilo. Mas já pensou colocar os presos para ajudarem nisso, reduzir o custo, né? E aí você começa a pensar em várias outras possibilidades. Com o ensino superior, por exemplo, nós temos a UEG, várias entidades particulares que, inclusive, já demonstraram interesse. Mas vamos pegar uma universidade de saúde. Ela pode colaborar com monitores, com estagiários da área de saúde nos CAIs do município, nos PSFs, né? Com trabalho com monitores preparados e todo mundo ali que vai somar para a comunidade. Então, eu acho que é isso, é vontade política para resolver os problemas da cidade. Se quiser, te garanto que tem muita gente querendo colaborar, muitos órgãos, muitas entidades, além do poder público, terceiro setor, sempre à disposição. Né? O Sistema S é um grande parceiro na qualificação profissional, uma série de desafios que a gente tem pela frente, inclusive coloco esse que foge um pouco do assunto, mas por conviver muito com o setor produtivo, eu vejo, né? Goiânia é uma cidade pujante de vários negócios e todos eles sofrem com a falta de mão de obra. E, por outro lado, tem milhares de pessoas desempregadas. Né? Então, falta essa ponte para colocar quem precisa trabalhando, para voltar para o mercado de trabalho. Quem saiu não consegue voltar, para dar oportunidade do jovem entrar no mercado de trabalho, sabe? Então, tem muitos desafios e acho que todos eles são muito possíveis de serem realizados. Eu costumo dizer que Goiânia não tem problema crônico.
Os problemas são grandes, mas problemas fáceis de serem resolvidos se tivermos vontade política e disposição para enfrentá-los. Sim, isso é fato. Isso é fato. E assim, não, esse exemplo que o senhor deu né, das pessoas que estão presas, né, que podem diminuir a sua pena, lá em Posse, né, o prefeito Helder lá fez um trabalho, né, infelizmente não foi reeleito, né, mas fez um bom trabalho lá em Posse. Tinha, agora não me lembro o nome da, estou tentando lembrar a via aqui, mas é uma das vias principais lá de Posse, tá? Ela foi toda requalificada, toda calçada, né, com o trabalho, né, dessas pessoas que vieram, e você inclui elas lá, né, de novo no trabalho, dá uma atividade, aprende de repente uma nova atividade, isso é muito legal. Agora a questão, a gente foi indo aqui, a gente tinha um guia aqui da nossa bate-papo, né, já que entramos na parte de requalificação. Vamos falar um pouquinho sobre o centro. Nosso centro é tão bonito, né? O Renato Rocha, até arquiteto, falou num dos podcasts aqui, que ele disse o seguinte: se a gente tirar uma foto do setor Bueno, né, do setor Marista, e comparar com algum outro setor de Minas, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, eles vão ser muito parecidos. Mas o centro, ele é único, né? Ele tem a sua característica. E toda vez que a gente viaja, a gente diz, eu quero conhecer o centro histórico daquela cidade, né? Esse tempo eu estava em João Pessoa, eu quero ir lá conhecer o centro histórico. Pô, bem legal, né? Apesar que eu fui num dia que estava feriado, estava muita coisa fechada, a gente não pôde conhecer muita coisa, né? Mas todo mundo gosta de conhecer o centro, né? Quais as propostas aí que o senhor vai trabalhar aí em prol da comunidade para a gente melhorar o nosso centro de Goiânia? Bom, inclusive estamos agarrados nesse projeto do Centraliza aí já tem mais de ano, né? Esperando que ele fosse aprovado. Infelizmente a gestão não priorizou. E acho que a nova gestão vai precisar atualizar ele em alguns pontos, mas para mim, né, o ponto de partida para a gente salvar o centro, que é o nosso berço histórico, você bem lembrou, eu complementaria dizendo que é um dos maiores acervos de arte déco do Brasil e do mundo, né? Precisa ser mostrado, precisa ser revitalizado. E para isso, aquela ideia de dar incentivo no IPTU, né, para quem reformar a fachada do seu imóvel mantendo a arte déco, ele ganha até 8 anos de isenção do IPTU, para começar. Se não for arte déco, mas tiver revitalização gastando até 2% do valor venal, 5 anos de isenção. Então já dá uma cara nova para o centro. Aquela outra medida de você reduzir o ISS para todas as atividades de prestação de serviço no centro, né, no máximo, que passa de 5% para 2%, também já é uma forma de trazer instituições de ensino, profissionais liberais, uma série de profissionais que passam aí para o centro e passam também a precisar, às vezes, de um imóvel, né, de um escritório, de uma kitnet, de um restaurante. Isso tudo faz voltar a economia naquela região. E também passa, para mim, por incentivos urbanísticos, né, que aí seria um alvará facilitado para restaurantes, casas noturnas, um nível de ruído um pouco mais flexível, principalmente para poder chamar, e a gente vê em grandes centros aí de capitais, mundo afora, que o centro vira um local turístico, né, de restaurantes, bares, casas noturnas. Então, assim, pode ser uma possibilidade, né, para trazer movimento durante o dia e a noite, que é o grande desafio, né? Às vezes o centro está movimentado durante o dia, a noite não está, é onde vem o crime, a droga. Então a gente precisa, primeiro, incentivar as pessoas a voltarem para lá dessa forma, né? Levando negócios para lá. Eu fiz uma sugestão ao novo prefeito, Mabel, que era para usar a Avenida Goiás toda como um calçadão da música sertaneja. Inclusive uma ideia parecida com a de Nashville, que tem uma calçada do country. Depois vou te passar esse exemplo, e deu muito certo lá com o museu do country. Eu vi a sua rede social lá. Coisa que a gente pode talvez pensar para a Avenida Goiás, né? Porque é ali o berço histórico da cidade, por que não aproveitar, já que aqui a gente tem grandes nomes da música sertaneja do Brasil, já que nós somos a cidade do sertanejo e não ganhamos com isso, né? Trazendo turistas, investimentos. Aqui estão os maiores promoters de eventos
sertanejos do Brasil, né, as grandes empresas de entretenimento, e quem sabe, né, utilizar, até porque esse público, os artistas da música sertaneja, durante a semana estão em Goiânia. Uhum. Então pode ser mais uma forma de trazer esses turistas para cá, para as pessoas saberem que aqui vai ter, né, durante toda a semana, atrações que não vão ter em outros lugares, e isso, né, começa a trazer turistas. E aí, além disso, eu incluiria setores de convenções de turismo para negócio. Um outro ponto muito forte em Goiânia, que a gente pode usar não só para o centro, mas para toda a cidade, é a grande indústria da saúde que nós temos. Goiânia é referência em saúde do Brasil. Tanto que nós tivemos um grande hospital que veio para cá, que poderia ter ido para qualquer outra capital, mas viu em Goiânia esse potencial. Goiânia é literalmente a capital do centro-norte do país. Aqui vem as pessoas do Tocantins, do Maranhão, do Mato Grosso, são muito bem recebidas aqui. Barra do Mato Gás. Grosso do Sul, exato. Cidade. Então, assim, é um polo da região. Então, vamos incentivar isso, vamos trazer as pessoas para consumirem saúde aqui de todos os jeitos, desde a saúde de estética, né, do mais alto valor, até saúde básica, que nós temos aqui milhares de clínicas, CNPJs e grandes profissionais para atender essa demanda. Sim. Então, é um ponto que eu acho que usaria, inclusive, o setor de saúde para ajudar a revitalização do centro. Legal. E assim, quando o senhor fala já dessa questão, né, de casas de eventos, restaurantes, né? Nosso centro é tão bonito, a gente acaba indo, nada contra Marista, setor Bueno e tal, são bairros bonitos, Marista é um bairro bonito. Temos aqui também ali o setor oeste, temos vários setores bonitos, né? Mas nada se compara à beleza, né, histórica e do nosso centro da cidade. E eu não me lembro realmente qual a última vez que um fim de semana, almocei no centro, algum restaurante ali no entorno, né? Eu acho que entendo que esse incentivo do IPTU, né, talvez do SSQN também para os restaurantes se implantarem lá, a gente consiga levar alguns restaurantes. O pessoal fica, às vezes, aqui até o setor sul e não chega, né, inclusive, no centro. Mas você me lembrou de um detalhe, só te interrompendo, do ITBI para quem compra o terreno e o ITBI para quem parcela, né, constrói ali um prédio, por exemplo, o cliente também vai ter a isenção dele. Ah, que legal. E aí entra em outro ponto, que eu acho que o centro pode ser um grande espaço para as moradias populares. Uhum. Porque ali está perto de todo o sistema de transporte, está perto do sistema de educação, de saúde, concorda? Então, inclusive pontos culturais. Você pode, ao invés de quase que expulsar essa pessoa que compra uma casa em Senador Canedo, porque não consegue comprar em Goiânia, você pode levar ela para o centro e às vezes ela nem vai precisar de carro. Tem tudo lá. Sim. E ela vai trabalhar mais próximo de casa, ela vai ter uma qualidade de vida menor, vai ficar menos tempo, né, no transporte coletivo. Tem todas as opções de lazer, educação e saúde próximas. Não, tem. O Dr. Sebastião, né, famoso Juruna, no nosso podcast, agora não me lembro o número aqui, quando a gente não lembra o número, porque já fizemos alguns aí, são poucos, mas foram muito bons aí. Ele estava falando que tem 15 prédios do INSS e até agora eles conseguiram trabalhar para habitação social. Se eu não me engano, vão ser 70 unidades, quase 100 unidades nesse empreendimento. Quer dizer, se existem 15, vamos botar uma média aí de 70, né? Nós temos aí quase 1.000 unidades habitacionais, né, para a população de baixa renda, que a gente vai conseguir botar num local que tem uma infraestrutura muito boa. Digna, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, não, o centro, isso aconteceu em Porto Alegre, acontece em algumas cidades, parece que o centro vira até uma periferia. Nossa, eu tenho que morar lá no centro, né? Antigamente não, eu moro no centro da cidade. Precisamos resgatar essa questão, né? Ter espaços lá instagramáveis que a gente passe e tire foto. Olha, eu sou de Goiânia, Goiânia tem isso. Porque as pessoas às vezes perguntam o que tem em Goiânia, né? Eu que moro vindo do Rio Grande do Sul, às vezes vou visitar, né? Mas o que tem em Goiânia? As pessoas não conhecem toda a pujança. Nós falamos aqui do patrimônio histórico aqui há pouco num podcast, né? Nós temos aqui obras relevantes, né? Nós temos aqui o Estádio Serra Dourada, nós temos o Jockey Club, né? Nós temos aqui o Niemeyer, nós temos a estação ferroviária, nós temos Praça Cívica, né? Praça Cívica, nós temos elementos importantíssimos, né?
Então, eu sou muito a favor, né, dessa questão da revitalização, e que bom que vem boas ideias aí, vereador. Selomar, e é para além disso, sabe? O que eu falo é da Goiânia que dá oportunidade de trabalho para todo mundo, da Goiânia que dá dignidade urbana, né? E isso passa por morar bem, se locomover bem, ter segurança, né? Ter opções de lazer, ter um colégio bom, digno para essas crianças, ter um posto de saúde para quem precisar, ter opções para até para o idoso, né? Ter opções de trabalho, ter. Então, assim, não é pensar em um determinado segmento, não é também deixar de olhar outro, sabe? É pensar a cidade como um todo. Aí Uhum. sim, você colocar as pessoas para trabalharem perto de casa já é um grande avanço. Sim, sim. Você beneficiar tanto o que mais precisa quanto aquele que às vezes não depende tanto do poder público, mas vai prosperar, né? E eu falo isso porque, né, para a cidade dar certo, os empresários precisam gerar emprego, Sim. entende? Então, assim, tem muito esse discurso, você está fazendo coisa para empresário. Não, estou fazendo pela geração de emprego, que é o primeiro passo. Inclusive, né, tem aquele jargão que é repetido aí várias vezes e eu não canso de falar. O melhor programa social para mim é o emprego. Sim. É o emprego que vai dar dignidade, é o emprego que vai dar condição da mãe cuidar bem do seu filho, do pai cuidar bem de sua família, né? E todo mundo ter uma opção para estudar, para prosperar, para montar o seu próprio negócio a partir do emprego. É melhor um bom emprego do que um programa social, É. não é isso? Sim. Existe uma questão assim, as pessoas elas precisam de dinheiro, mas elas não querem, elas gostariam de elas poderem gerar suas famílias, né? A moral, a autoestima dela, quando ela está trabalhando e ela pode, né, trazer uma qualidade de vida melhor para sua família, né, é muito importante. Falando desses espaços públicos, né, eu sei que o senhor também estava trabalhando muito na questão, né, do Serra Dourada. Foi aqui tema aqui do nosso bate-papo aqui para o Serra Dourada. O- Conta um pouquinho para nós o que vai acontecer ali para depois a gente poder continuar. O que vai acontecer com o Serra Dourada e quais que são as propostas aí? Inclusive, em dezembro, encerra, né, o processo de concessão do Serra Dourada, que começou com um estudo de investimentos, de possibilidades, avançou agora em novembro para uma demonstração lá na B3, Bolsa de Valores em São Paulo, um roadshow, que seria uma apresentação do estado, da capital e da concessão do Serra, mostrando todos esses potenciais turísticos, de entretenimento, cultural, festivos, para poder captar investidores. E aí os próprios investidores vão batalhar entre si para ver quem oferece a melhor proposta de concessão para o Estado, né? Não é venda daquele equipamento, continua sendo pública do governo do Estado. O que está em jogo são 30 anos de gestão daquele espaço, do imóvel como um todo, além do estádio, né? E Uhum. ali pode ser feito várias coisas. Primeiramente, com algumas exigências, que seria, salvo engano, 250 milhões de investimento na reforma do estádio. E, para além disso, na minha opinião, passa a ser um gasto a menos para o governo, né? Que Sim. hoje a gente brinca que é um elefante branco porque não está tendo tanta utilidade, justamente porque são custos altos, precisa de uma reforma. Os clubes goianos preferem usar a sua própria arena, mas de modo que os jogos grandes acabam impactando demais as micro-regiões, né? Você pega do Serrinha, Acioli, Oba, a próprio o Olímpico. Então, assim, o que a gente pensa? Nos jogos grandes, que tem grandes impactos, vamos levar para o Serra Dourada, que ele vai estar pronto para isso, e até um ganho, né, na questão da mobilidade e vizinhança. De modo geral, é isso. É uma forma do governo passar a gestão para a iniciativa privada e ter, em troca disso, esses investimentos e o cuidado do estádio. Uhum. Uma coisa que a gente sempre comenta muito, e não sei se já está nesse momento de estudo, né, é que esses grandes equipamentos possam ser multidisciplinares, né? Quer Sim. dizer, assim, estava comentando aqui outro dia sobre a questão do próprio estádio olímpico, né? Foi feita toda uma revitalização, todo um trabalho lá, mas parece que a gente não vê ações lá tão grandes, né? De um espaço para atletismo, né? Até para jogos de futebol.
da população, né, das escolas públicas poderem usar esse espaço, né? Esse espaço fica muito restrito a um determinado evento. Vem jogar a seleção brasileira, né? Ou um time de futebol vai lá jogar, né? Parece que a população não consegue ter vez no uso do espaço, né, físico, não só de participar como espectador, né? Tem já alguma coisa nesse sentido de ser multidisciplinar, de poder usar para outras coisas, né? Já tem alguma coisa nesse sentido? Tem um estudo que até foram exigências do Estado para transformar ali em outras possibilidades, né? Não só para o uso do futebol. Falam também em outros esportes, e eu não sei te detalhar exatamente, mas está se não me engano, no PMI, né, que é aquele plano que expõe tudo que o governo quer, né, para ficar público para quem tem interesse na concessão. O caso do Olímpico até foi uma curiosidade, porque durante um determinado tempo ficou sob a gestão da UEG para ser uma faculdade de educação física. A UEG devolveu isso ao Estado, e hoje eu até já fui em algumas vezes que grupos de corrida usam a pista, inclusive precisa de uma reforma, já é agora, parece que uma próxima ação dessa secretaria do governo, e também a reforma da piscina, que ficou inutilizada um tempo e tal, acabou infiltrando, que são os pontos ali que precisam ser usados. E também, eu acho que a Polícia Militar usa algumas áreas para esporte, e hoje é relativamente aberta ao público essas outras áreas, né? O Serra Dourada, como ainda é restrito ao futebol, realmente existem as normativas lá de gramado e tal, mas espero que com essa concessão abra de fato as portas, né? Tanto é que o município, vocês devem ter visto aí recentemente, deu um voto a favor, né, isentando o IPTU da concessão, porque já existe a imunidade tributária, o Estado já não paga para o município. A ideia era dar segurança jurídica para a concessão também não pagar, mas restituir isso não só, né, no ISS dos eventos, uma parcela do ICMS, de tudo que acontecer lá dentro, a própria reforma, a geração de empregos, eventos, o movimento que a cidade ganha. Foi essa a contrapartida. E, para além disso, a prefeitura vai ter alguns dias para fazer atividades ali dentro, né? Espero que seja junto com a Secretaria de Educação, por exemplo, né, de esportes, para levar os jovens da rede municipal de educação para lá. Exato, né? Para eles terem uma oportunidade de uso, às vezes, né? É um sonho da criança usar um bom equipamento, né? E acredito que ali, sei lá, mas pode ter pistas de corrida, né? Pode ter mountain bike, coisas, né? Uma série de outros equipamentos, pista de skate, com certeza. Eu vou verificar isso no objeto da concessão, mas tem investimento de milhões de reais ali para vários equipamentos. Vou verificar quais são. E uma coisa interessante, apesar de ser um estádio, no podcast anterior aqui que a gente estava falando sobre patrimônio histórico, a arquiteta Janaína de Castro, ela estava falando sobre a questão, ela estava lendo livros do Paulo Mendes da Rocha, que foi o que fez o projeto. E ele, nesses livros, fala de outros, não lembrou na hora aqui, mas que fala de outros usos que aquele equipamento poderia ter, né? Então, é uma questão também de valorização do arquiteto, né? De repente, ser resgatadas essas questões para a gente ter aquilo que a gente fala. A população, ela... Somente a gente fala às vezes de equipamento público para baixa renda, mas vamos pegar aqui, ó, setor Bueno, setor Bela Vista e Jardim América. Jardim América tem um pouquinho mais de espaços públicos, mas quem mora no setor Bueno, setor Bela Vista ali, quase não tem mais espaço público para sair. Agora vai ter o Parque da Serrinha, vão revitalizar, mas não tem um espaço para a pessoa ir praticar um esporte, se divertir, ter uma quadra poliesportiva, né? Então, parece que ficou um pouquinho de lado isso com o tempo, né? Outro dia até conversando com um profissional de uma escola, que já vem até uma tendência do próprio governo federal de diminuir até a educação física. Antigamente a gente tinha que fazer 2, 3 vezes por semana, tinha um determinado... tirava nota, tinha uma carga horária maior para atividade física, que hoje se perdeu. E cada vez que a gente fala na saúde, a saúde, olha, é a prevenção, né? Então, acho que nós temos que trabalhar mais essa questão de espaços públicos aí, né, vereador?
Certeza. E eu, assim, ouvindo a sua colocação, lembro aqui de 2 grandes equipamentos que eu devo parabenizar o governador Ronaldo Caiado, a Secretaria de Esportes do Estado, que deu uma aula para o município, né, do que fazer, que são aqui essas opções de lazer público à disposição de todo mundo, que foi a reforma daquela praça de esportes do Pedro Ludovico, que é um grande equipamento à disposição de todos. Tem gente que cruza a cidade para ir lá jogar bola, com quadra coberta, um centro esportivo mesmo à disposição. E um outro que eu faço parte já há muitos anos, que teve também um cuidado especial nesses últimos anos, é o Parque Marco Veiga Jardim. Sabe, ali no fundo do Uhum, autódromo, tem sei, uma sei. pista de skate, tem várias quadras poliesportivas, centro de convivência, banheiro, tem até segurança particular bancada pelo Estado, assim como nessa praça de esporte pelo Ludovico. Na campanha, a gente fez uma reunião com o Mabel lá, aberta ao público, um bate-papo com os jovens, que era, inclusive, de tirar esse modelo de praça poliesportiva Sim. e o município levar para as outras regiões da cidade. Olha só, o Estado, que nem tem tanta obrigação nesse ponto, tem feito, e por que a prefeitura não faz? É um exemplo para a gente levar para as outras regiões, principalmente essas que são menos lembradas nesse momento, né? Sim, sim. E aí entra também outra questão, a gente falou muito do esporte, né? Vamos falar um pouquinho, já estamos no final do nosso programa aqui, mas eu acho que é uma coisa importante, né? O esporte é importante, mas a cultura também é importante, né? Me fez lembrar aqui de um espaço que precisava também ser revitalizado, e já falando das feiras, né? Não fazia parte aqui do nosso roteiro, mas já que entrou, eu sei que o Sim, senhor domina claro. também isso aí. As feiras de rua são legais, mas a gente tem que cuidar para elas terem um tamanho X, né? E talvez até ter um espaço, porque se eu tenho uma feira, ela aconteceu na rua, é que talvez não é porque a rua é o local correto, né? Porque foi o único espaço. Então, não termos mais espaço para essas feiras, né? E melhor qualificá-los. E aí eu queria falar também, além do senhor falar só um pouquinho sobre esse espaço das feiras, do mercado, por exemplo, aqui do Pedro Ludovico, que olha, é um espaço muito bonito, tem uma questão arquitetônica, urbanística ali legal. A gente só olha a parte de fora, mas lá dentro tem um espaço muito interessante que as Sim. pessoas podem estar convivendo, né? Esses espaços aí, o senhor vai trabalhar também para a gente conseguir requalificar? E eu sei que é muito compromisso, né? O senhor em uma hora que já deu tanto exemplo, eu não sei. Não, mas, inclusive, isso é prioridade, assim como o mercado central, assim como o mercado de Campinas, Uhum. vários mercados que estão hoje subutilizados, que precisam, e até dando exemplo de outras cidades, né, Silomar? Quem aqui nunca foi para fora do Brasil e foi no mercado? Né? Que é, inclusive, o ponto mais turístico, é o ponto mais histórico. Por que a gente não resgata? A gente tem lá, né, um grande espaço para fazer um restaurante ali na parte de cima do Mercado Central, por exemplo. Né, o Mercado Pedro do Vico está numa região privilegiada que a gente pode fazer ali eventos culturais, uma série de coisas bacanas, uma revitalização mesmo. Fazer desses pontos históricos um cartão postal, né, um local para receber os turistas né, e falar um pouco mais da nossa cultura, que eu acho que isso é uma forma de trazer a identidade do goianiense, que a gente precisa, né, construir ela, e também trazer turista, trazer receita, trazer investimento. É. Isso tudo faz parte E- como é que eu falo, desse real de Goiânia, que é sacudir a poeira e mostrar tudo de bom que a gente É. tem, resolver os problemas da E é muito cidade. trabalho, vereador, hein? Porque Bastante. Goiânia, infelizmente, aí parece que parou no tempo nos últimos 4 anos, pelo menos do meu ponto de Sim, vista, sim. né? E uma coisa que a gente conversou aqui no podcast de meio ambiente também é que Goiânia não tem, e não é uma coisa difícil de fazer, acho que é uma coisa bem fácil de fazer, é uma rota, e aí com a requalificação desses pontos, uma rota turística, por exemplo, né, dos parques lineares. Nós temos o Macambeiras Anicuns, Sim. nós temos o Vaca Brava, que é um parque bonito, nós temos lá no O Jardim o Areião, Areião, Parque São Bento. Flamboyant, são vários parques. Até que a gente estava falando do meio ambiente, justamente que nós temos nós somos considerados uma cidade muito bem arborizada, mas muito mais em função desses grandes fragmentos dos parques do que efetivamente da vegetação de rua. Precisa melhorar a arborização Sim. das ruas, né? Mas uma rota, né, com ônibus, fazer a concessão desses ônibus para ele. Eu quero ir lá numa Cambina. Todo mundo ouve falar de uma Cambina. Eu acho que se eu fui uma ou duas vezes lá, foi muito.
né? Até porque eu não sei os pontos onde pode parar, o que, que pode ser feito, né? De fazer uma rota desses parques, né? Tem aí o particular aí que faz alguma coisa parecida, que é aquele trenzinho do furacão lá, Sim, sim. que faz, né? Uhum. Mas eu acho que ele não faz uma rota de parque, quer dizer, e aí pode trazer o produtor rural de pequeno porte do entorno para nesses dias que está fazendo essa rota aí, de repente também tá, olha quanta coisa que surgiu, né? Muita coisa. E o Macambira é um parque lindo. Dá para você trabalhar ali com esporte de aventura, arborismo. É inclusive o maior parque linear da América Latina, né? Exato. É. Eu ando lá de bike, Selomar, dá 28 quilômetros o percurso completo. E olha que ainda falta a parte do Cascavel, que pode ser interligado, né, com o Macambira, que faz parte do Sim, projeto sim. inicial, mas não terminaram a volta, nem a volta do Cascavel. Inclusive, do Paulo Garcia para cá, não teve nenhuma mudança, né? Olha só que como é que a gente para no tempo assim nessa questão, né? E a questão das árvores distribuídas pela cidade é outra luta nossa. Aqui mesmo, o setor marista, tiram grandes árvores todo dia, né, que eram ruas muito bonitas, estão ficando ali, né? Será que esse responsável pela extirpação vai cuidar dessa muda? Sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e explicar para as pessoas. E aí já é campanha de conscientização mesmo. Inclusive, tem um fundo também milionário do meio ambiente que falta, né, tem o recurso, mas falta investimento nessas campanhas. Falta planejamento, né? Alertar as pessoas. Olha, a árvore não se tira, gente. Você, no máximo, substitui e cuida dela. Às vezes, você substitui por uma árvore já maior. Porte adulto, né? Exato, que não ofenda a calçada, tudo bem, mas a árvore é o que vai filtrar nosso ar, que vai diminuir o ruído, é o que vai ajudar na temperatura, é o que vai dar sombra. Não tem jeito da gente sobreviver sem árvore. E é outro ponto que Goiânia precisa evoluir nisso e conscientizar as pessoas. Ajuda na microdrenagem, né? A copa diminui a intensidade da chuva para chegar na galeria. Selomar, isso para mim é a isca para a gente entrar no tema de cuidados ambientais em Goiânia, de tratamento adequado de resíduo, de construção de novos ecopontos, de investimento em compostagem, do IPTU verde, que é um incentivo para quem tiver energia fotovoltaica em casa, para quem tiver a caixa de drenagem em casa, para quem investir em compostagem, ter desconto no IPTU. O Brasil todo fala isso, as grandes capitais já adequaram. E você imagina o quanto isso vai movimentar a economia. Sim, sim. Já pensou? Então, assim, vamos cuidar da cidade e vamos gerar emprego. Que é coisa melhor. E acho que tem a gente também comentou aqui no podcast Meio Ambiente, com o Silvio Matos, aqui com a equipe, que tem um projeto, tem um programa, não sei se pode chamar de, não é projeto ainda, é um plano do Parque Linear do Meia Ponte, né, que vai integrar aí várias cidades, né, até quando a gente fez o plano diretor de Senador Canedo, a gente já previu, né, o município poder receber esse parque, né, e assim, é um projeto muito grande, porque depende do governo estadual, porque além de ter outras cidades, vai precisar buscar recurso, né, de investimento mundial, né. Eu acho que esse parque também, vereador, a gente precisava ter um carinho aí. O Silvio disse que não acredita que nos próximos 10, 20 anos o parque todo esteja estabelecido, né? Eu disse assim, não, Silvio, você vai viver o suficiente aí para ver esse parque aí, né? Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nesse parque linear. Vamos interar desse assunto. O Parque Linear do Meia Ponte, depois posso passar o contato do professor Silvio, que já foi funcionário da prefeitura, né? Trabalha com a gente como consultor, e ele tem a pessoa que fez o plano, né? Eu não conseguia em alguns seminários que estava falando. Então, é uma forma de a gente valorizar o Meia Ponte, que a gente se abastece dele, ele a gente só ouve falar mal do córrego, né? A gente que estraga, mas ouve falar mal do córrego, né? Vereador, que grande bate-papo, né? Obrigado, vamos vir mais vezes aí agora, né? Daqui para frente, a gente está fazendo novas gravações, estamos levando esse conteúdo, e eu acho que a gente falou aqui muito do urbanismo de uma forma que a população possa entender. Acho que foi muito bom, muito profícuo aqui o bate-papo. Deixa aí seus comentários finais aí. Obrigado pelo convite, agradecer a produção aí do Complexidades, do ITCO, a você, agradecer também o profissionalismo aqui da equipe do Nine Studios, e estou à disposição, quem quiser tirar mais dúvidas, estou nas redes sociais, né, Lucas Quitão com K, em todas as redes eu mesmo respondo, faço questão de colher ideias, sugestões, e é assim que o nosso mandato vai
ganhando espaço, né, com boas propostas e humildade para ouvir o que é bom, né, voltar atrás se for preciso e sempre construir o que é melhor para Goiânia. Muito obrigado. E se você Agradeço. gostou do nosso bate-papo aqui, foi tão intenso que eu deixei por último aqui, né? Curta, né? Comente, né? Acione o sininho aí, siga a gente, né? Para mais bate-papo. E também lá no Instagram, né? Planejamento underline urbano underline ITCO. Também a gente vai colocando assim os nossos cortes lá dos principais temas que a gente conversou na entrevista. Mas o bom é o bate-papo todo aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado e até o próximo Complexidades.